Então, bom dia a todos. Esta é a primeira reunião, no dia 2 de fevereiro, é a primeira reunião de 2021, reunião aberta, né? Nós iniciamos as nossas reuniões já em janeiro, mas voltando à programação que nós fizemos em 2020, este ano nós faremos também uma apresentação mensal, aberta a todo o grupo, que é gravada, depois fica disponível no YouTube. E então eu queria inicialmente agradecer a presença de todos nessa reunião. Eu vou passar na sequência a palavra ao Dr. Benoit Bibas. O Dr. Benoit fez formação de cirurgia de tórax conosco, foi preceptor, atualmente médico assistente. Já há algum tempo está mais ligado ao grupo de traqueia. E por isso vai nos apresentar um tema que é muito caro a nós, na nossa gestão, na verdade, que é a questão da traqueostomia. A traqueostomia, pelo cirurgião, muitas vezes é considerado um procedimento menor e, portanto, muitas vezes delegado a alguém que é mais jovem. Mas pior ainda do que isso, ou pior do que essa questão de considerar um procedimento menor, é a questão do cuidado pós. Nós vimos durante muito tempo, e ainda vemos, infelizmente, a nível nacional, pelo menos, não sei, não conheço a realidade do ponto de vista internacional, mas que o doente que tem um politrauma, por exemplo, que necessita em algum momento de uma traqueostomia, quem acompanha, em geral, é a pessoa que está interessada no politrauma, ou é o ortopedista, ou é o neurologista, ou é o cirurgião geral que fez uma grande cirurgia abdominal, por exemplo, e muitas vezes a traqueostomia é vista em paralelo, ela é meio esquecida, entre aspas. E com isso nós acabamos vendo vários problemas de médio e longo prazo, por um cuidado inadequado, por um diagnóstico tardio, eventualmente de uma estenose, e assim por diante. Então, dentro disso, já há algum tempo, nós criamos um ambulatório de traqueostomia, que justamente para ajudar ao acompanhamento, à prevenção de complicações, o adequado tratamento desses pacientes pós-traqueostomia, não só do grupo de tórax, mas do complexo HC senso geral. Acho que isso é um upgrade do ponto de vista de tratamento ao doente como um todo, né? Da visão de tratar o doente como um todo. O ambulatório já está implementado, mas obviamente isso a cultura ainda não está. Eu acho que é um passo de vários anos em que nós vamos conquistando esse espaço do ponto de vista de tratamento e, ao mesmo tempo, disseminando essa cultura junto às demais clínicas e junto aos demais especialistas. Acho que é fundamental esse nosso trabalho para que isso vá ocorrendo progressivamente nos próximos anos. Dentro disso, o grupo, o Hélio Minamoto, o Paulo Cardoso e o Benoit Bibas tem feito um trabalho muito bom, de muita dedicação a esse tipo de doente. Então, eu vou passar agora a palavra ao Benoit para que nos fale alguma coisa sobre esse tópico. Obrigado, Benoit. Passo a palavra a você. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas que estão aqui, amigos que eu vi entrando. É um grande prazer falar sobre traqueostomia para os senhores e um grande desafio também, né? Os senhores certamente fazem traqueostomia de forma perfeita, muito bem. Tecnicamente, tenho certeza que não há nada a ser dito e eu não vou focar na parte técnica da traqueostomia. A ideia é mostrar o que é, de novo, um cuidado com o paciente com traqueostomia e como que a gente pode melhorar a vida do paciente com traqueostomia. Boa parte do que eu vou mostrar não é publicado em revistas de cirurgia torácica, mas sim de outras especialidades, otorrino, principalmente otorrino pediátricos, às vezes cirurgião de cabeça e pescoço. Bom, a traqueostomia é um procedimento muito antigo, né? Tem relatos de que seja conhecido desde 3.500 antes de Cristo. Existe essa ilustração que pode ser uma traqueostomia, mas pode ser também uma tentativa de homicídio, né? A gente não sabe exatamente, mas dizem que foi a primeira traqueostomia realizada na humanidade. Então, vamos acreditar. E estima-se, né, nos dados americanos, que se realizem de 80 a 100 mil casos de traqueostomia por ano nos Estados Unidos.
No Reino Unido, essa média acaba se mantendo com 15 a 20 mil casos por ano. No Brasil, a gente não tem certeza dos dados exatos, e eu até vou citar o porquê disso mais à frente. Mas no complexo HC, a gente estima que a gente faça aproximadamente 1.500 traqueostomias por ano. E, parafraseando o Dr. Paulo Cardoso, que sempre fala isso, traqueostomia é um procedimento pequeno, mas com complicações muito graves. Na realidade, assim, tecnicamente, não tem grandes problemas da traqueostomia, todos os senhores sabem. Uma incisão cervical, que a gente preconiza que seja feita também uma incisão vertical na traqueia, sem ressecção de anéis. Então, que basicamente faz uma incisão, disseca a gordura cervical, os planos, faz uma incisão para colocar uma cânula de traqueostomia na traqueia. A rigor é um procedimento realmente muito simples. E a cânula de traqueostomia também é um dispositivo extremamente simples, né? É um dispositivo oco, com um balonete que é conectado a uma linha e um insuflador, um balão piloto, né, para insuflar esse balonete. E ele pode ter alguns dispositivos ou não, como uma cânula interna, pode ter alguns acessórios como válvula de fala, etc. Mas, no geral, é um dispositivo muito simples também e por isso que funciona. Então, pode ser feito por via aberta, como eu mostrei, pode ser feito por via percutânea. Hoje os trabalhos mostram que é indiferente a traqueostomia aberta da traqueostomia percutânea, não existe grande diferença entre os dois. O ideal é que a cânula fique bem locada na traqueia, centrada, etc. Porém, existem problemas, né? Devido muitas vezes a uma posição inadequada da cânula, uma escolha às vezes inadequada da cânula, o paciente que tem um pescoço maior, um pescoço menor, podem haver problemas. Por exemplo, erosão da cânula para o tronco braquicefálico, pelo balonete, pela própria cânula. A cânula pode ficar mal posicionada, então está fazendo uma erosão da parede posterior da traqueia, uma erosão da parede anterior da traqueia, com um risco de fístula arterial também. Aqui nesse caso, por exemplo, um risco de rotura da parede posterior da traqueia, com comunicação para o esôfago e fístula traqueosofágica. Então, apesar de ser simples, existem uma série de fatores que influenciam, como a anatomia do paciente, a curvatura da cânula, o tamanho da cânula. Então, a gente já começa a ver que, apesar de simples, existem algumas peculiaridades que a gente precisa entender. E o ideal é que fique como na figura A, mas com alguma frequência a gente vê cânulas mal posicionadas, né? Essa cânula está provavelmente o paciente está ventilando mal, porque a cânula está muito anteriorizada, e essa outra cânula aqui muito lateralizada. O que tem acontecido com os pacientes em ventilação mecânica? Por que a gente tem tanto paciente hoje chegando com traqueostomia? Isso é um retrato dos bancos de dados americanos de 1993 até 2012. Então, a gente pode observar que vem acontecendo um crescimento lento, porém gradual, dos pacientes sendo submetidos à ventilação mecânica durante essas 2 décadas. Isso tanto em pacientes cirúrgicos como em pacientes não cirúrgicos. Os pacientes não cirúrgicos estão em relativa estabilidade, houve um certo aumento nos pacientes cirúrgicos sendo submetidos à ventilação mecânica, mas depois uma certa estabilidade também. E esses pacientes que são submetidos à ventilação mecânica e traqueostomia, muitas vezes ainda, apesar de toda a literatura que a gente tem, ainda são submetidos à traqueostomia depois de 14 dias. A gente sabe dos consensos, de uma experiência adquirida, que o ideal é que se faça a traqueostomia, ideal até os 14 dias, mas de preferência entre 7 e 10 dias. Mas a gente observa que nas últimas 2 décadas de estudo, ainda um quarto dos pacientes ainda é submetido à traqueostomia com mais de 14 dias, né? Isso tanto na população não cirúrgica quanto cirúrgica, em torno de 30%, e acaba ficando ali em 24% dos casos. E a gente sabe que isso pode levar a complicações laríngeas e traqueais. Então, quanto maior o tempo de intubação, maior a probabilidade do paciente ter uma complicação relacionada à intubação orotraqueal. O que acontece com esses pacientes? Essa tabela é muito interessante. Na década de 90, 40% deles acabavam indo a óbito.
Hoje, a taxa de, antes em 2012, mas ainda é bastante parecida, a taxa está em torno de 10% a 14%, nesse estudo 14%. Né? E em 1993, essa sigla aqui é para um esquema tipo hospice ou home care. 40% deles somente ia para esse esquema de home care. Hoje, 70% vai para esse esquema de home care. Então, esses pacientes faleciam mais, hoje falecem menos, mas ainda estão indo para instituições de cuidado secundário com cânulas de traqueostomia. E isso se reflete na nossa prática diária. Ano passado a gente fez um volume para uma revista, a gente fez um editorial que acabou ficando bastante interessante sobre o custo e o peso das doenças traqueais no século XXI. Então a gente pode ver, a gente citou vários artigos nesse editorial, mas a estenose traqueal ela está relacionada a 28% das complicações pós-traqueostomia em visitas de serviços de emergência. E observem só, nesse outro estudo publicado em 2017, que a gente incluiu nesse editorial, eles avaliaram 100 pacientes com traqueostomia. Desses, 47% tiveram alguma complicação hospitalar. Então, paciente com traqueostomia, metade vai ter alguma complicação. 35% tem lesão com grau, o grau é classificado pela classificação de Flavian e Dido, em grau 2 ou maior, ou seja, precisou de alguma intervenção, nem que seja farmacológica. E 13% teve dano grau 3 ou mais. São intervenções que requerem, são danos que requerem uma intervenção mais avançada, tipo um suporte ventilatório, uma troca de cânula, que são danos que muitas vezes ameaçam a vida. E desses pacientes, 33% foram readmitidos na instituição em 30 dias, com um custo muito alto. Além disso, o custo de um paciente com doença traqueal, a internação custa, em média, $2.000 a mais do que uma internação que não tenha nenhuma complicação traqueal num paciente com traqueostomia. Então, vai de $8.487 para $10.375, que é um aumento de 20% na conta hospitalar. Como que a gente pode melhorar a qualidade de vida do paciente com traqueostomia? Em 2015, a gente apresentou o nosso trabalho sobre qualidade de vida do paciente com traqueostomia. Esse trabalho foi apresentado no CHEST, em Montreal, inclusive a gente ganhou um prêmio do melhor trabalho de pneumologia intervencionista, pela inovação dessa pesquisa. E o que a gente fez? A gente aplicou o questionário SF36 para uma série de pacientes. Então, pacientes com traqueostomia, pacientes com tubo T de Montgomery e pacientes com endoprótese. E, para quem não está tão habituado com o SF36, a gente tem 8 domínios que são divididos em parte física, aqui do lado direito, parte física e parte mental. Então, são 4 domínios de parte física e 4 domínios de parte mental, que é esse gráfico aqui da esquerda. Nos pacientes com traqueostomia, a gente pode observar que a qualidade de vida está abaixo de um desvio padrão da média da população em quase todos os domínios. E quando a gente transpõe isso para os resumos aqui, físico e mental, também, pelo menos um desvio padrão aqui no mental e quase 2 desvios padrão na parte física. Agora observem nos pacientes com tubo T como já há uma melhora desses domínios. Então, boa parte dos domínios se aproxima da média, né? Alguns ainda estão um pouco abaixo, mas boa parte deles já chegou, a vitalidade até já atingiu a média, e a parte física e mental também melhora. Quando nós colocamos a endoprótese, isso ainda fica mais evidente. Então, a gente traz o paciente mais para perto da normalidade. Então, tem algumas hipóteses para isso. E existem estudos que comprovam essas hipóteses. A questão de você não ter a cânula de traqueostomia esteticamente no pescoço, ela traz um déficit mental, um déficit psicológico para o paciente. Então, você retirando isso, você traz o paciente mais para perto da normalidade. Além disso, o retorno à fonação é extremamente importante. Quando o paciente volta a falar, ele sente que ele foi readmitido na sociedade, ele consegue socializar,
Parece engraçado, mas ele consegue ligar para uma pessoa para falar alguma coisa, para pedir uma coisa no telefone, coisas que ele não conseguia fazer antes. Então, sempre que a gente retorna o paciente à fonação e deixa esteticamente a região cervical limpa, entre aspas, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, esse tem que ser sempre um mote na nossa conduta. Sempre fazer o paciente retornar a falar. É fundamental isso. E o retorno à fala já foi comprovado em vários outros trabalhos. Isso é um trabalho italiano, pacientes que tinham traqueomalácia e traqueostomia e que foi colocado o tubo T. E a gente observa que depois da traqueostomia para o tubo T, há uma melhora impressionante nos quesitos de qualidade de vida. Então, o retorno à voz é sim fundamental. O tubo T é importante não só por restaurar o fluxo nasal de ar, mas restaura também a voz e melhora a qualidade de vida. São 3 quesitos extremamente importantes na colocação do tubo T. Esse outro trabalho, e agora uma outra parte da aula que eu vou falar, é um trabalho em inglês que implementou diversas medidas em 4 hospitais do sistema público inglês, que é o NHS. Então, eram hospitais de médio para grande porte, entre 500 e 900 leitos, e o objetivo era melhorar a qualidade do cuidado ao paciente com traqueostomia, através de algumas medidas. Então, medidas educacionais, de staff, e divulgação e familiarização de algoritmos de emergência, medidas centradas no paciente, com pacientes líderes, por exemplo, que ajudaram a redesenhar o serviço, o que era bom, o que não era bom, medidas que priorizavam a vocalização, então o retorno à fala e a ingesta oral precoce do paciente com traqueostomia, e também organizacional através dos líderes da área de saúde. O que eles observaram nesses 4 hospitais? Mortalidade intra-hospitalar, 20 a 30%, igual ao que a gente tinha comentado anteriormente. Manejo incorreto da traqueostomia levou a eventos adversos em 30% dos casos, 1/3 dos casos. Desses eventos adversos, 60 a 70% dos casos, o paciente precisou voltar para a UTI, teve um aumento no tempo de internação, teve casos de lesões hipóxicas do sistema nervoso central, inclusive óbito. Depois da implementação dessas medidas educacionais e organizacionais, houve uma clara redução das complicações graves. Essa linha interrompida são lesões que são danos mais do que danos temporários, então danos definitivos. A gente observa que com o passar do tempo, claro que a gente não consegue zerar os eventos adversos, mas esses eventos adversos aqui mais de cima, por exemplo, que precisam de medidas para suporte de vida ou óbito, não ocorreram mais. Então, de 296 pacientes, 124 tiveram eventos adversos, então 30% dos casos. A gente conseguiu reduzir significativamente os acidentes graves, o tempo de internação em 6 dias e o tempo de UTI em um dia. Esse é outro trabalho muito semelhante, que também institucionalizou, também em algumas instituições britânicas, que focou basicamente na qualidade do atendimento e em planos de ação bem desenvolvidos. Então, também, como se fosse realmente um time de traqueostomia, em que todo mundo está envolvido, mas que você sabe exatamente a função de cada um, com metas muito bem definidas. E o que a gente definiu aqui? Esse estudo é um estudo pequeno, mas ele é interessante. Você vê que, assim, apesar de não ter significância estatística, os números são pequenos, 50 casos para cada lado, eles conseguiram aumentar a taxa de decanulação em um ano de 63% para 76%, então aumentou bastante. O tempo de decanulação passou de 18 dias para 13 dias. O tempo de colocação da traqueostomia até a alta hospitalar, de 35 dias para 26 dias. Então, isso é muito interessante, porque quando você planeja a traqueostomia, conversa com o paciente, explica para a família, e já tem todo um sistema fora do hospital, um sistema de hospice, de home care, você já consegue fazer essa transição de forma mais programada e consegue que o paciente vá mais rápido para casa. Ele não precisa ficar esperando a câmara de traqueostomia, não precisa ficar esperando o oxigênio domiciliar, você já consegue fazer essa programação. Então, tudo isso foi planejado. Também teve uma redução importante do tempo da admissão hospitalar até a alta hospitalar.
E, mais importante, eles conseguiram reduzir as complicações relacionadas à traqueostomia de 21,1% a 7,6%, uma redução extremamente importante. Isso também existe evidência na faixa pediátrica e neonata. Esse é um estudo de Harvard, que também implementou medidas educacionais, medidas organizacionais, e a gente observa uma redução muito importante da estadia do paciente no hospital, das complicações relacionadas à traqueostomia pediátrica. A gente sabe que a traqueostomia pediátrica complica muito mais do que a traqueostomia no adulto, e também uma redução importante em custos. Então, uma vez que a gente consegue organizar um sistema para que o paciente seja visto como um todo, a gente reduz complicação, reduz tempo de internação e reduz custo. Bom, como que nós estamos hoje no HC, no Hospital das Clínicas? A gente tem muitos desafios. Classicamente, várias equipes sempre fizeram traqueostomia no hospital, e isso é uma coisa que já está estabelecida. Então, a cirurgia geral sempre fez, a otorrino sempre fez, cabeça e pescoço, e nós da cirurgia torácica. Algumas equipes fazem traqueostomia aberta, outras fazem traqueostomia percutânea. Uns usam bronquioscopia para traqueostomia percutânea, outros utilizam ultrassom. Então, a gente tentou não entrar muito nesse mérito, porque não teria muito sentido isso. Além disso, a gente precisa de cânulas adequadas para os pacientes, mas que sejam sustentáveis financeiramente. Não adianta a gente ter uma cânula de última geração que a gente não vai conseguir comprar para todos os pacientes. Então, esse também é um desafio para nós. Cuidado de UTI também ainda é uma situação complexa. Todos os senhores lembram, mas o Hospital das Clínicas tem muitas UTIs, tem chefias diferentes. O fato é que a gente não tem alertas específicos de eventos adversos para a traqueostomia. A gente precisaria criar em todas as UTIs alertas de eventos adversos. A gente não tem como dizer hoje quantas e quais são as complicações relacionadas à traqueostomia. Eventualmente a gente é chamado para lidar um pouco com as complicações, a gente pode anotar, mas as complicações menores a gente não fica sabendo, a gente só fica sabendo quando é algo muito grave. A gente não tem metas hoje de decanulação, em nenhuma UTI que a gente acompanha. Quem dá a conduta muitas vezes é o intensivista, a fono e o médico assistente que está tratando. Então, a gente precisaria fazer o trabalho aos poucos, ir em cada UTI e instalando essas metas. Isso não vai ser fácil. E a gente também não tem um protocolo de decanulação da instituição. Então, a gente sabe que a fono tem um protocolo dela, às vezes alguma outra equipe também tem um protocolo, mas a gente precisaria ter um protocolo mais bem definido das UTIs do complexo. Bom, o que nós fizemos até agora? Em 2018, a gente já conversava anteriormente, mas a gente realmente decidiu implantar um ambulatório de traqueostomia. Então, qual que é a ideia? Seria um ambulatório de pesquisa e ensino, para fazer pesquisa e ensino em pacientes com traqueostomia. E ensino multidisciplinar, todas as especialidades. Enfermagem, fisioterapia, fono. A gente conseguiu incluir todas essas especialidades hoje no ambulatório de traqueostomia. A fono está junto com a gente no ambulatório, a fisio não está lá no loco, mas isso já está bem acertado, a gente consegue encaminhar de forma fácil para a fisioterapia, e a parte de enfermagem também. Então, a ideia é que a gente tenha um cuidado bom ao paciente, que a gente possa dar um cuidado, pelo menos, de alto padrão para o paciente. Uma coisa que foi ponto decisivo, nós não vamos usar no nosso ambulatório cânulas de traqueostomia metálica. Isso foi ponto passivo entre todos, na nossa visão, está proscrito. A gente não vai usar esse tipo de cânula mais. A gente sabe que tem problemas, o material é de má qualidade, e hoje a gente tem opções acessíveis e com um preço bastante razoável. Outra coisa que a gente fez, né, padronizar as cânulas de traqueostomia de PVC e silicone na instituição, e eu vou mostrar como que a gente fez isso. Bom, obviamente a gente teve muitos problemas, né? Quando a gente foi na diretoria executiva e a gente disse que a gente queria criar um ambulatório de traqueostomia,
Bom, uma das respostas foi, mas não tem nenhum problema com traqueostomia. Inclusive, o número de traqueostomias da instituição vem diminuindo ano a ano. A gente falou, não, isso não é verdade. Mas o fato é que quando a gente foi ver, o que tem acontecido? Boa parte das traqueostomias é feita de forma percutânea na UTI. E não havia descrição cirúrgica e nem notificação oficial para o hospital. Então, se não era feito a codificação do procedimento. Se não é feita a codificação do procedimento para o hospital e para a diretoria, o procedimento não existe. Temos uma subnotificação muito grande dos procedimentos, ou seja, o hospital não estava recebendo nada pelos procedimentos, né? Não sabia que existia esse problema, e além de tudo existe uma questão ético-legal, porque com frequência a gente não conseguia descobrir quem fez o procedimento, quando foi feito e de que forma foi feito. Então também não tem nem como você fazer uma responsabilização de um eventual evento adverso. Segundo problema que eu havia citado, as câmaras de PVC e de silicone não eram padronizadas. Então, toda compra que era feita fora do orçamento do Hospital das Clínicas. Com frequência se faziam compra de cânulas especiais, acima de R$1.000, sem nenhum critério objetivo. O médico pedia, aquilo era comprado, mas não necessariamente era a melhor cânula para aquele paciente naquele momento. Isso gera custos. O que nós precisamos fazer? Foi a orientação da diretoria executiva para que isso pudesse ser implementado no orçamento. Nós fizemos descritivos para cada tipo de cânula, para cada momento do paciente. Então, cânulas hospitalares, ou seja, cânulas de um paciente que está na UTI, que está em ventilação mecânica. Nós fizemos um descritivo. Cânulas com balonete, isso é um descritivo muito mais extenso, obviamente aqui está muito reduzido, mas são cânulas com balonete, sem cânula interna e sem nenhum tipo de acessório. Então não tem válvula de fala, não tem nada. Então é uma cânula simples. Cânula de transição, ou seja, o paciente não está mais em ventilação mecânica, mas ainda precisa de muita aspiração, ainda aspira, tem aspiração de secreção, etc. Então, uma cânula com balonete, mas agora com cânula interna, e pode conter alguns acessórios, válvula de fala, etc., para ele proceder com o treinamento de fala e de ingesta oral. E a cânula de uso domiciliar, é uma cânula sem balonete, com cânula interna, e que pode ou não conter acessórios, como válvula de fala, tampa para oclusão, etc. Lembrando, todas as cânulas são de PVC ou silicone. E nós fizemos descritivos para todas essas cânulas e todos os números. Então, são descritivos genéricos, não tem nada para favorecer a empresa A, a empresa B e a empresa C. Então, qual que é o processo? Fizemos descritivos de compra, isso é padronizado na instituição, então é possível agora comprar essas cânulas via pregão para que isso possa ser implementado de forma sustentável no orçamento do Hospital das Clínicas. E é importante ressaltar que hoje a gente consegue cânulas de traqueostomia com um preço muito acessível, de qualidade boa, e um preço bastante comparável com o que era da cânula metálica. Então, realmente não tem mais justificativa hoje para a gente utilizar a cânula metálica na instituição. Durante a pandemia, nós fomos ainda mais testados, né? O número de traqueostomias, solicitação de traqueostomias aumentou muito, então nós criamos, boa parte do mérito era do Dr. Alessandro Mariani, que esteve à frente disso. Nós conseguimos juntar as equipes cirúrgicas, cirurgia geral, otorrino, cabeça do pescoço, cirurgia torácica. Fizemos um grupo de traqueostomia, que era uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, deu trabalho, precisa juntar todo mundo. Padronizamos as técnicas que são feitas, então, basicamente aquelas técnicas que eu havia citado anteriormente, mas isso já foi um avanço muito grande. Produzimos os procedimentos operacionais em traqueostomias, solicitando material que a gente precisa das cânulas, como o Dr. Elival sempre fala, se isso não for feito, não vai ter o dinheiro para fazer a cânula, para fazer a traqueostomia e não vai ter o material. Então, é um processo lento, não é um processo árduo, mas a gente precisa fazer. Se a gente não fizer a parte burocrática, não tem material e não tem dinheiro. Uma outra coisa que foi muito interessante foi o ambulatório de traqueia telemedicina. Durante a pandemia, uma boa parte do tempo a gente não conseguiu atender os pacientes. A gente começou a atender os pacientes por telemedicina. O senhor se lembra que com frequência a gente tem pacientes que vêm de outros estados,
Roraima, Amazonas, de muito longe. A gente consegue atender esses pacientes hoje. A gente teve uma diminuição importante das consultas presenciais. Nosso ambulatório agora não acaba mais de noite, ele acaba 4h30, 5 horas da tarde, ou mais tardar. E a gente diminui custos também. Muitos pacientes não precisam vir mais ao hospital para ser atendidos. A gente consegue fazer o retorno de uma troca de tubo T, por exemplo, por telemedicina. A gente não precisa vir ao hospital. Então, a gente ganhou em diminuição de custos e segurança para o paciente durante a pandemia. Então, a gente tem uma sala, basicamente, está aqui os nossos residentes, o nosso fellow, o Dr. Hélio e eu estamos sempre lá. A gente tem uma tela em que o paciente nos vê, a gente também vê um paciente, isso é um sistema próprio do INCOR, e tem tido muito sucesso. A gente achava que boa parte dos pacientes não ia conseguir fazer, mas não, isso funciona muito bem. A gente teve pacientes que fizeram consulta do carro, parou o carro e fez a consulta, um outro estava no ônibus, umas coisas até engraçadas. Mas funciona muito bem, as pessoas estão satisfeitas e com frequência pedem para que o retorno seja em telemedicina. E na outra tela, a gente tem um acesso total ao prontuário. A gente consegue acessar o prontuário completamente, consegue dar pedido de exames. E se a gente detecta que o paciente não está bem, está precisando de alguma coisa, a gente solicita que ele venha ao hospital. E é importante, isso é tudo documentado em prontuário e é aprovado. Então, como os senhores podem ver, a gente conseguiu uma redução importante no número de consultas, que variou aí, dependendo do mês, de 35% até 45% das consultas presenciais. Uma outra coisa que nós fizemos durante a pandemia, a gente coletou os dados das traqueostomias que foram feitas. Foi um trabalho do Pedro Próspero, que é o nosso fellow de traqueia, que foi submetido essa semana para o European Respiratory Journal. Então, a gente espera que isso seja publicado também em breve. E, bom, a gente já fez bastante coisa, né? A gente, nos últimos 2 anos, estava numa fase de organizar, né? De colocar a fundação para que a gente possa construir um ambulatório de traqueostomia, um cuidado ao paciente de forma mais humana e de forma melhor. Então, a gente espera que a gente nunca mais veja na nossa instituição situações como essa, câmeras de traqueostomia em péssimo estado de conservação, presas com arame, coisas do tipo. Hoje a gente tem câmeras de boa qualidade disponíveis no nosso laboratório o tempo todo. Por quê? Porque foi feito todo um trabalho de base para que isso acontecesse. E se a gente cuidar bem, se a gente tratar bem, a gente consegue melhorar a vida do paciente com traqueostomia. Pode ser que a gente não consiga a decanulação, que é sempre nosso objetivo. Mas, se a gente não conseguir, pelo menos que a gente melhore um pouco a qualidade de vida dele. Obrigado. Parabéns, Benoit, ótima apresentação. Eu acho que a gente poderia passar, são 8h37, minha preocupação nesse tipo de reunião sempre é o tempo, né? Porque a gente tem que fechar até as 9 horas, até principalmente pela questão da gravação, de tudo. Então, por favor, eu queria que apresentasse o caso, mas vamos ser bem objetivos na discussão do caso. É melhor que sobre um pouco de tempo do que falte, porque a gente volta a alguns dados muito importantes da apresentação do Benoit. O caso está pronto para ser apresentado? Está pronto, professor. Então, vamos entrar com o caso, por favor, e vamos ser bem objetivos na apresentação do caso, para que nós não excedamos o horário. Se sobrar um pouco de tempo, nós discutimos alguns aspectos da apresentação do Benoit. Bom dia com todos. Meu nome é Caterina Astudillo, eu sou R4 da cirurgia torácica. A gente vai falar hoje de um caso clínico de um paciente masculino com 63 anos. Ele começou o emprego no membro inferior do lado esquerdo, dia 6 de outubro do ano 2018, e ele, ao longo de 15 dias, começou a apresentar vários sintomas inespecíficos, como espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, suor, febre e palpitações. Ele procurou várias vezes o pronto-socorro, porém ele sempre foi encaminhado de volta para casa com
analgésicos e anti-inflamatórios. Ele evoluiu com trismo e com opistótonos 2 semanas após o início dos sintomas e ele foi diagnosticado de tétano. Ele chegou no pronto-socorro com dispneia e hipoxemia, tudo isso em um hospital de fora, e ele foi intubado e fez uma traqueostomia precoce no 4º dia de intubação. Após, ele foi transferido a nosso hospital, ficou na UTI da MI, esse foi o dia 20 de setembro de 2018. Foram evidenciados vários problemas relacionados com a ventilação mecânica desse paciente, como perda da pressão, vazamento de ar, peritraqueostomia, e a UTI solicitou uma tomografia. Nessa primeira tomografia, foi evidenciada uma entrada da cânula pelo tecido celular subcutâneo e uma entrada paratraqueal com uma entrada distal da ponta da cânula dentro da via aérea. Nessa época, esse paciente estava bem inestável, ele estava com uma sepsis de foco pulmonar e uma sepsis do membro inferior do lado esquerdo. E nossa conduta foi a realização de uma laringoscopia de suspensão para uma avaliação endoscópica da via aérea. Na avaliação endoscópica foi evidenciada uma entrada da cânula Deus hospitalar número 8 pela parede lateral da traqueia. A subglote estava livre, porém estava deslocada para o lado esquerdo. O traqueostoma com presença de abundante secreção purulenta na parede lateral direita, a 50 milímetros das pregas vocais, evidenciava a sonda número 8, e após a retirada da cânula de traqueostomia, revela a traqueia meio-distal com diâmetro amplo e mucosa difusamente hiperemiada. A gente, na época, decidiu fazer uma nova tomografia, uma retraqueostomia, desculpa, e uma nova tomografia após o primeiro procedimento. Essa daqui é a primeira tomografia após retraqueostomia, que evidencia já uma entrada da cânula e ela centralizada na via aérea. Esse paciente teve uma evolução favorável, clínica. Após 2 meses, ele foi de alta da UTI e teve uma recuperação na enfermeria da MI. Foi de alta para casa com o uso de uma cânula Bielsalski número 8. E ele teve um retorno ambulatorial. A gente solicitou uma avaliação da fonoaudiologia, eles liberaram a dieta oral exclusiva, foi retirada a GTT, e ele foi decanulado em abril do ano 2019. Porém, nos retornos ambulatoriais, 8 meses após, foi evidenciado um tracostoma amplo e persistente. E foi solicitada uma broncoscopia. Na broncoscopia, foi evidenciada uma subglotis livre, uma presença de uma estenose supraostomal fixa aos 20 milímetros das pregas vocais, assimétrica, com 20 milímetros de extensão, determinando uma redução de aproximadamente uns 60% do diâmetro local, e o traqueostoma está a 40 milímetros das pregas vocais, com granuloma não obstrutivo endoluminal. Esse paciente foi levado na nossa reunião
e foi decidido fazer uma pesquisa para saber se ele tem refluxo gastroesofágico para uma posterior abordagem da via aérea. Obrigada. Acho que bem interessante. Parabéns pela apresentação, Liliana, e acho que foi ótima. E eu vou passar a palavra já vou abrir a palavra, mas eu queria fazer só alguns comentários rápidos. Primeiro, assim, o número de casos, né? Acho que vocês devem ter notado isso, o Benoit mostrou, o número de casos feitos por ano, quer dizer, 1.500 casos de traqueostomia por ano no HC, é 5 por dia, né? Isso considerando sábado e domingo, fim de semana, feriados, quer dizer, é um número muito expressivo. 1.500 traqueostomias por ano é um público imenso, né? A outra questão que foi mostrada é o número de pacientes sob ventilação mecânica. Aqueles dados são dados americanos, mas certamente os dados brasileiros não são muito diferentes. A gente nota isso muito, né? As UTIs, antigamente, quem pegou, sei lá, 40 anos atrás, o doente meio rodava rápido, quer dizer, ou ele ficava bom ou ele morria. Não era muito comum o doente que ficava muito tempo em UTI, né? Até pelo suporte em si, quer dizer, se o doente precisasse de um grande suporte, ele habitualmente falecia depois de poucos dias. E hoje isso não é mais verdadeiro. Tem pacientes que, para o bem e para o mal, tem pacientes que ficam meses em UTI, né? Então, com todo o suporte de ventilação mecânica, diálise e assim por diante. Isso, obviamente, tem implicações na traqueostomia e nas complicações também do manejo desses pacientes. A outra situação é a questão da mortalidade dos pacientes. Eu não sei se os nossos dados são exatamente iguais a esses. Acho que isso é uma coisa que vale a pena, inclusive, levantar. Não sei se nós temos esses dados a nível nacional, com certeza não, mas a nível, pelo menos, do serviço, de ver qual é a mortalidade. Porque aqueles dados americanos mostram que a mortalidade foi decrescendo dos pacientes com traqueostomia e, portanto, tem um público cada vez maior de pacientes que foram submetidos à traqueostomia e estão vivos, né? Então, com os eventuais problemas acarretados pelo procedimento e pelo pós-procedimento. Um outro dado interessante que eu quero frisar, eu já tinha comentado en passant, é a questão do ambulatório. Acho que o ambulatório, que nada nasce pronto, né? Já falei isso para vocês algumas vezes. Não tem nada que nasce prontinho, né? Às vezes a gente entra num lugar e fala, puxa, que bonito que é. Parece que já nasceu assim. Na verdade, alguém fez isso, né? Então, o serviço é assim, a disciplina é assim e o ambulatório é assim. Então, o ambulatório de traqueostomia é um ambulatório recente, portanto, ele paga o preço de ser um desbravador, vamos assim dizer, né? E aquilo que o Benoit comentou, quer dizer, no primeiro momento, a gente conversou com a diretora clínica, com a Elisa Bonfá, ela se surpreendeu, ela falou, mas por que precisa de um ambulatório de traqueostomia? Mas por quê? Da onde veio essa demanda? Tem tanto tempo traqueostomia, nunca teve ambulatório? E aí nós fomos conversando e fomos vendo, e tinha potenciais rejeições de outras áreas, de outras disciplinas, que eventualmente pudessem também se considerar donas do procedimento. Então, acho que essa composição, esse acerto com a diretoria clínica, esse acerto com as outras disciplinas, esse acerto com as outras, com a otorrino, com a fono, com a enfermagem, assim por diante, acho que foi um acerto que foi bem traçado de início, mas muito bem implementado do ponto de vista político, do ponto de vista de relacionamento, pelo grupo, né? Pelo Hélio, pelo Paulo Cardoso e pelo Benoit. Então, queria agradecer aos três essa dedicação e esse trabalho de implementação, né? Acho que se eu tive um mérito, foi o mérito de comprar a ideia, de ver isso, de comprar a ideia e de vender essa ideia a nível de esferas superiores, para que isso fosse viável do ponto de vista econômico e político, mas certamente a implementação de dia a dia se deve muito aos três que eu acabei de citar, e agradeço a eles e parabenizo pelo trabalho. E acho que basicamente isso que eu queria falar. A palavra está aberta, nós temos mais 10 minutos. Peço para que, se alguém se manifestar objetivamente, por favor. Eu queria aproveitar, então, Paulo, já dar a pontapé inicial. Eu queria cumprimentar o Benoit. Esse é um esforço conjunto, né? Você é parte integrante disso, o professor Paulo é parte integrante, porque ele nos ajudou muito para se montar isso tudo, porque é um quebra-cabeça complicado. E eu queria só focar no paper nesse que foi submetido
hoje. Hoje. Eu estou falando hoje porque o nosso fellow Pedro está me ouvindo e sabe que era esse o nosso deadline. E ele é um marco que mostra exatamente um retrato do quanto problemático é a questão da traqueostomia num momento como esse de pandemia, onde a traqueostomia é uma forma de aumentar a vacância de leitos de UTIs, etc. Então, a gente não vai dar um spoiler ainda para isso, porque está indo para a apreciação do jornal que nós submetemos, mas para começar, quer dizer, a mortalidade, para vocês terem uma ideia, pasme, é 60%, é altíssima a mortalidade desses pacientes com Covid e tal. Então, nós temos um retrato realmente fiel dessa coisa. E a última coisa que eu acho que seria importante é lembrar sempre a questão da indicação, né? Nós temos aí uma plateia recorde, Paulo, está quase 50% mais do que o normal, que é em torno de 30, nós chegamos a 47, 48 pessoas assistindo. Então, esse é um tema muito importante, né? Eu lembro que há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu convidei o Benoit para fazer um vídeo curto no portal do INCOR sobre traqueostomia, deu 15 mil visualizações no primeiro mês, e eles me ligaram, disseram, o que vocês fizeram? E tal. Eu falei, não, porque isso é um tema muito importante para a população, você muda a vida da pessoa quando você põe uma traqueostomia nela, e muda a vida de todo mundo que está em volta dela, né? Então, isso é muito importante, eu peço a todos que vejam isso com muito carinho, porque isso tem que ser feito de forma multidisciplinar, e não é difícil. E nós estamos aqui para ajudar quem quiser implementar esse tipo de iniciativa nos seus hospitais, nos seus lugares. Não precisa ser centro de referência, é muito fácil, mas exige organização. Parabéns ao Benoit, parabéns a todos aí do grupo. Eu só queria fazer uma pergunta bem recente, Benoit, bem objetiva. Existe alguma forma que vocês separam o paciente, que vocês indicam a telemedicina ou não? É só para orientar todos os colegas que estão nos ouvindo. Sim, Torribas, a gente faz, o Pedro, nosso fellow, tem ficado bastante à frente disso, mas a gente faz uma triagem. Então, a gente vê quem são os pacientes que estão marcados naquela semana ou nas próximas, e basicamente pacientes que estão mais estáveis. Então, o paciente que trocou o tubo T, que a gente sabe que foi tudo bem, no momento a gente pedia para ele voltar em consulta em uma semana, 2 semanas. Então, a gente faz esse primeiro retorno por telemedicina, ele não precisa vir. Se ele está bem, vai fazendo por telemedicina. Depois, no retorno, a gente já agenda para trocar a prótese por telemedicina. A gente faz todo esse segmento por telemedicina. A gente fez algumas primeiras vezes, principalmente de criança de outros estados também, para entender qual era o problema, tá? Quais eram as necessidades, etc. Então, a gente está atendendo hoje, resumindo, pessoas de outros estados e pacientes que estejam estáveis e estão em segmento. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar? Se ninguém se manifesta já, eu queria só fazer um comentário rápido sobre o caso, né, Paulo, que eu acho que é importante a gente falar sobre o caso. Então, lembrar que a traqueostomia hoje, né, do jeito que é feita em vários lugares, o Benoit falou bem, quer dizer, a maioria das pessoas faz isso direito, mas na urgência, nas UTIs e tal, a coisa realmente está fora de controle. A gente passa o tempo todo tratando essas complicações, né? Então, eu sempre lembro que assim a tríade, né, do sucesso da traqueostomia está no tempo de realização, na técnica que eu digo não é se é percutânea ou é aberta, é a qualidade técnica, que eu acho que é a coisa mais complicada nisso aí. E a indicação, que é muito importante. Então, nós vemos assim de tudo, né? Traqueostomia no meio da laringe, traqueostomia com uma destruição enorme da cricoide, esse paciente vai levar 3, 4 anos para resolver isso, num centro de referência como o nosso. Então, de novo, o que o professor Paulo falou lá atrás, não é um procedimento trivial, nem tampouco simples que qualquer um faz, né? Não é a festa do caqui, como eu digo. Tem que ser feito com muita responsabilidade, porque as complicações são difíceis de resolver. O nosso índice de complicação nesse grupo aí foi quase 30%,
e a média, como o Benoit mostrou, chega a 40%. Né? Isso é muita coisa, né? Isso é muita coisa. E é difícil de resolver. E isso muda a vida dos pacientes e custa muito caro para o sistema. Então, eduquem as pessoas que vão fazer as traqueostomias. Nós todos militamos em terapia intensiva, que nossos pacientes frequentemente estão lá. Muito cuidado, conversem bem com as pessoas, orientem, né? E sejam modelos, né? O cirurgião torácico é o fiel da balança para a traqueostomia, é quem consegue fazer isso da maneira mais tecnicamente adequada, etc. Então, não minimizem isso, porque é muito importante. E um momento desse como pandemia, que nós temos agora, é um exemplo clássico. Explodiu isso no mundo inteiro. Se vocês abrirem traqueostomia e Covid-19, vai chover paper para vocês lerem essa semana toda. Por quê? Porque as pessoas estão exasperadas mesmo em cima desse grande problema. Então, acho que esse exemplo do paciente que foi mostrado é um exemplo bem típico do que acontece depois, né, o day after, né, o que a gente tem que fazer. Então, acho que é importante nós termos isso em mente sempre. Queria fazer um último comentário também. A ideia da apresentação do caso, assim, não é um caso complexo, obviamente, mas era mostrar exatamente isso, assim, um procedimento que inicialmente tinha problemas técnicos, né, a gente corrigiu e ainda vai precisar fazer provavelmente uma futura correção. Quer dizer, um paciente que tem 3 procedimentos, 3 internações, um custo alto para o sistema, né? E isso multiplicado por milhões. Então, é difícil até quantificar quanto que isso daria. E isso até é uma questão, por exemplo, na Covid, que a gente vê as pessoas falarem da mortalidade, mas ninguém fala da morbidade, né? A gente está com uma legião de pacientes no ambulatório que estão saindo com sequelas muito graves. E isso não está sendo contabilizado, né? Então, a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente. Deixa eu só fazer um comentário com relação a isso. Eu acho que o Benoit mostrou muito bem tudo que nós estamos fazendo hoje. E isso tudo, lógico, já foi falado, foi graças a todos, e em especial ao professor Paulo Pego, que nos ajudou a implementar essa ideia, implantar essa ideia. Isso já está, assim, dentro de uma organização bastante sólida, firme. E agora, o que nós estamos fazendo? Os próximos passos é a questão acho que o Bernard já colocou bem, a padronização das câmaras de traqueostomia, né? A gente conseguiu juntar o grupo que faz traqueostomia na maior parte do complexo, eles estão interessados, estão junto com a gente, cada um manteve a sua individualidade, não foi uma coisa assim imposta de cima para baixo, a gente conseguiu um grupo bastante coeso, tanto do ponto de vista de cobertura da escala, como a questão questão técnica, um prefere fazer de um jeito, outro prefere, mas aqui a gente combinou que cada um faz do jeito que sabe fazer melhor. E o próximo passo que a gente está tentando dar agora, junto com a questão administrativa e o almoxarifado, é a questão da padronização. O Benoit passou muito rápido ali, mas a ideia é que existam cânulas de traqueostomia que sejam ideais para aquele momento que o paciente se encontra. Acho que o Benoit colocou bem a questão de uma cânula do primeiro tipo, que é o hospitalar, que é um tipo bem simples, principalmente para os pacientes graves em UTI, ventilação mecânica, que necessariamente precisa de uma cânula um balonete, né, para uma ventilação mecânica. O segundo tipo é uma fase de transição entre a UTI, enfermaria e a auto-hospitalar, que precisa de uma série de dispositivos e entre eles a cânula interna para poder começar a recuperação já neste momento e fazer a programação da decanulação, embora isso não seja o objetivo primordial, né, porque alguns acham que para poder o doente ir embora precisa tirar a cânula. Não necessariamente, e é por isso que a gente criou o ambulatório de traqueostomia, que é o terceiro tipo de cânula, que é uma cânula bem mais simples, sem balonete, com cânula interna, e que se presta a isso, para aqueles pacientes que demoram mais tempo para recuperação. E isso está acontecendo no COVID. Os pacientes estão demorando muito mais para se recuperar. Por quê? Tem uma série de outras comorbidades que mantêm a necessidade da manutenção da traqueostomia. É isso. Pessoal, nós estamos bem no horário.
Queria agradecer a participação de todos, acho que a reunião foi ótima. Convidar a todos, nós teremos reuniões mensais, como já comentei. A próxima reunião é dia 3 de março, que é a primeira quarta-feira de março. Então, convido a todos para participar dessa próxima reunião e das outras próximas, e todas as outras que nós fazemos uma vez por mês. Acho que foi bem interessante, deu um overview sobre esse assunto para todos, atualizou ao próprio grupo e principalmente a quem já foi ligado e não está hoje no nosso dia a dia, de como as coisas estão andando. Muito obrigado a todos e parabéns aos apresentadores. Obrigado.